E nós vamos conversar com vocês um pouco sobre essa experiência de ser jovens promotores da vida, sempre lembrando que muito daquilo que a gente vai falar aqui é um recomeço também para a gente, porque na caminhada da igreja a gente nunca para. Então, alguns pontos que são levantados ali, a gente estava dando uma olhada nessa palestra e a gente até comentava, puxa, isso aqui a gente está começando a esquecer, então está na hora de recomeçar. Até porque, às vezes, quando a gente pensa em jovens promotores da vida, parece algo muito distante, não é? São iniciativas assim, muito simples, que exigem basicamente docilidade de coração e generosidade para ouvir a voz de Deus e cumprir aquilo que Ele pede. Nós tivemos, recentemente chegou um e-mail da Jornada Mundial da Juventude, que graças a Deus a gente pôde participar, e um grupo de irlandeses, jovens irlandeses, resolveram durante a jornada ir rezar em frente a uma clínica de aborto lá na Espanha. E graças a Deus e graças ao testemunho deles, uma criança deixou de ser abortada durante a Jornada Mundial da Juventude. Então, assim, o espírito de ser jovem promotor da vida não é jovem de idade, mas o espírito jovem, destemido, de querer fazer algo diante de uma situação que se agrava, mas que pode ser modificada. E é por isso que a gente precisa trabalhar. Meu nome é Ari Ferreira, eu trabalho nos Jovens Promotores desde 2009, fazia parte de um movimento católico há 4 anos, quando, ouvindo Deus me pediu para sair desse movimento, sair daquela zona de conforto que eu me encontrava e recomeçar. E na época foi muito complicado, porque quando você está 4 anos em algo, você tem que recomeçar, é muito difícil. Mas eu até brinco que foi uma gestação, foram 9 meses de direção espiritual, até que um belo dia chegou o convite, um e-mail para fazer um encontro de defesa da vida. Fui participar desse encontro e nunca mais saí da bioética. Sou formado em nutrição, então sou da área de saúde também, e desde a época da universidade era apaixonado pela parte de bioética. Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, também faço parte dos Jovens Promotores da Vida, também desde 2009. Participava de uma comunidade católica também, com 2 anos de discernimento também saí dessa comunidade. E hoje eu estou firme nessa busca em defender a vida, né? Em estar promovendo a vida na nossa sociedade, e o quanto que é importante isso, né? Os Jovens Promotores da Vida, ele começou bem antes de eu e o Ari estarmos ingressando, né? Na verdade, realmente começou com o André, a Amanda, Renato, que foram outros jovens, né, que já vinham nessa caminhada de defesa da vida, né? Pessoas muito coerentes também com a igreja, que buscam muito estudar o magistério da igreja, e começaram, né, a estar, por grupos de e-mail, disseminando a promoção da vida. E esse grupo se encontrou também com o Padre Eduardo e tinha um desejo, tanto da Comissão de Bioética, quanto no coração deles, de chegar aos jovens com essa proposta da promoção da vida, de levar aos jovens esse conhecimento, que muitos não têm, né? E fizeram um retiro, que foi o que eu e o Ari participamos, e aí, desde então, a gente começou junto com o grupo nessa caminhada. E hoje a gente veio falar um pouco o jovem e a promoção da vida, né? Como o jovem pode contribuir para a promoção da vida. Antes da Patrícia explicando algumas coisas, só para exemplificar essas fotos, a primeira foi retirada de uma bandeira que estava na marcha que aconteceu nessa última quarta-feira lá em Brasília, marcha contra o aborto e principalmente pela aprovação do Estatuto do Nascituro. E também essa foto foi tirada ali perto do Itamaraty, alguns jovens que estavam fazendo parte da marcha, que vem exemplificar muito bem aquilo que o Santo Padre, o Papa e agora Beato João Paulo II, escrevia na Jornada Mundial da Juventude de 2002. O Papa disse, né? Agora, mais que nunca, é urgente que sejais os sentinelas da manhã, os vigias que anunciam a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho, das que já são vistas os brotos. A humanidade necessita imperiosamente do testemunho de jovens livres e valentes que se atrevam a caminhar contra a corrente e a proclamar com força e entusiasmo a própria fé em Deus, Senhor e Salvador.
Então, essa é a importância, né, de hoje, os jovens, eles realmente assumirem a sua fé e serem testemunhos vivos no mundo tão sedento de Deus, né, no mundo, às vezes, tão distante de um sentido de vida, né, que busca felicidade em lugares que não vão trazer essa felicidade, né, em lugares onde não há a presença de Deus, né, que buscam a felicidade em drogas, né, numa vida sexual desregrada, né. Então, como que é importante esse testemunho, né, de sermos luz mesmo, né, nesse mundo. Até relembrando também uma frase que ficou muito conhecida, o Papa conclamando os jovens, e até nessa última jornada a gente ouviu a respeito disso, para que não tenham medo. A gente às vezes tem muito medo de tudo, principalmente nesses tempos onde há muita perseguição em relação ao pensamento cristão, ao sentimento religioso. Então existe muito medo. Então acho que essa mensagem traz muito disso, de que a gente não tenha medo daquilo que Deus nos pede. A gente passou recentemente em Fátima, e o que chama muita atenção em Fátima é isso: 3 crianças que não tiveram medo do chamado de Deus. A docilidade daqueles 3 meninos de ouvirem Nossa Senhora e proclamarem para o mundo um grande erro que podia se alastrar, que era o comunismo. E agora, novamente, eu tenho certeza que Deus conclama muitos corações de cristãos para que não tenham medo de anunciar e promover a vida. O Papa Bento XVI, agora na Jornada Mundial da Juventude de Madrid, ele relembra algo que eu acho que é muito importante naquilo que o Dr. Antônio estava falando sobre o relativismo, que era um dos pontos que ele colocava. Uma sociedade relativista, onde tudo vale, tudo é verdade, na verdade tudo é mentira. Se você não está buscando a verdade, você está buscando a mentira. E é isso que a gente enfrenta muitas vezes nesses debates sobre a promoção da vida. Como existem várias linhas dentro da bioética, e a Igreja Católica e nós trabalhamos dentro da linha personalista, onde a dignidade da pessoa humana é o centro, para nós que trabalhamos dentro dessa linha da bioética, tudo isso é muito claro. Para outras pessoas, não é. Tem linhas da bioética hoje que defendem, por exemplo, o que o Dr. Antônio estava falando da eugenia, seleção de raça. Algo que foi condenado durante a Segunda Guerra Mundial, hoje é defendido, e continua sendo defendido. Mas o Papa relembra, acho que é o básico isso, relembrarmos que, como somos cristãos, existe a verdade. Aquele discurso no qual cada um tem a sua verdade, desde que não me incomode, não tem importância, não tem relevância, isso aniquila o próprio cristianismo. A doutora Marli até respondeu uma questão a respeito disso, de que é importante a gente saber diferenciar o pecado do pecador. E se a gente não consegue diferenciar e começa a se omitir, a gente aniquila justamente o que o Papa falava na Jornada Mundial. E ele falava assim para os jovens: Deus ama-nos, esta é a grande verdade da nossa vida e que dá sentido a tudo mais. Não somos frutos do acaso nem da irracionalidade, mas na origem da nossa existência há um projeto de amor de Deus. Assim, permanecer no seu amor significa viver radicados na fé, porque esta não é a simples aceitação de umas verdades abstratas, mas uma relação íntima com Cristo que nos leva a abrir o nosso coração a este mistério de amor e a viver como pessoas que se sabem amadas por Deus. Ali no final estava falando sobre a relação íntima, e também é uma outra questão que a gente precisa aprofundar cada vez mais. Recentemente, Dom Valdemar, lá em Brasília, administrador apostólico até aquele momento, ele certa vez escreveu, no final do folheto de domingo, ele comentando sobre a homilia, ele escreveu algo muito bonito. Ele falava assim que o cristão ele não deve estar preocupado em cumprir mandamentos. E parece que a gente vai crescendo com o passar do tempo muito preocupado com isso. São 10 mandamentos, eu preciso cumpri-los. E Dom Valdemar relembrava, até daquela questão do Evangelho, que o mais importante em relação ao cristão é amar. É necessário ter uma relação profunda e íntima com Cristo. Uma relação profunda de amor. É só assim, só dessa forma que a gente consegue verdadeiramente entender o que é o cristianismo. Compreender que Deus se fez homem, se encarnou por amor aos homens, leva todo mundo a refletir o que eu vou fazer da minha vida. Então essa relação de amor, ela naturalmente conduz para que comecemos a olhar para os mandamentos e perceber que aquilo nada mais é, eles nada mais são do que indicações de como ter uma vida plena.
e não uma obrigação, algo que nos policia ou então acaba evitando com que sejamos felizes. Pelo contrário, o amor de Deus nos impulsiona a justamente buscar a felicidade para sempre, e não uma felicidade que passa. Então, quando o Papa ele exorta essa questão da relação íntima com Deus, a nossa oração ela tem que conduzir a isso. Eu tenho que começar a enxergar em Jesus Cristo e em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o maior de todos os meus, assim, é o meu maior amigo. Então a gente começa a parar para se perguntar qual é o tempo que eu me dedico a essa relação de amizade. A adoração ela nada mais é do que isso, uma busca de uma relação íntima com Deus. E a partir dessa relação, que a gente começa realmente a abrir o nosso coração para aquilo que Deus nos pede. E aí, a partir disso, essa é uma foto da Jornada Mundial da Juventude. E essa foto, acho que ela exemplificou bem aquilo que vocês ouviram tão fortemente aqui no Brasil, que eram as manifestações que estavam acontecendo em Madrid. Para nós que estávamos lá, a jornada era muito maior do que isso. Mas até dentro do nosso grupo nós tivemos que ligar para falar, estamos bem, está tudo certo, porque assim, a jornada estava acontecendo e grande parte do grupo não viu manifestação. Porque quando você está numa cidade com 5 milhões de pessoas, sendo que 2,5 milhões são habitantes da cidade de Madrid, outros 2,5 milhões são jovens que vieram do mundo todo, você, em regra, vai ver muito mais a alegria de você poder partilhar a unidade da fé do que a manifestação em si, mas elas estavam acontecendo. E graças a Deus puderam tirar essa foto que vai justificar e exemplificar o que o Antônio estava falando há pouco sobre o que é um Estado laico, o que é laicismo e onde é que entra o cristianismo nessa história toda. Ultimamente a gente tem ouvido, principalmente aqui no Brasil, que é um pensamento que está vindo da Europa para cá sobre a questão do Estado laico. A Igreja Católica não tem autoridade para interferir em questões de Estado. A gente está começando a ouvir isso com uma certa recorrência. E dentro desse aspecto, se você acredita nisso piamente, a gente aceita aquela imposição de que a fé tem que ser algo íntimo, é seu e de mais ninguém, e automaticamente o cristianismo ele tem que ficar restrito à sacristia. Se a gente for dentro dessa linha, acreditando piamente nisso, esse é o grande risco. Você aniquila com o caráter evangélico e missionário da nossa fé. Por outro lado, isso não é Estado laico. O Estado laico nada mais é do que o Estado se portar de forma isenta. E ele permitir com que todos falem. Independente se você é cristão, se você é islâmico, se você faz parte de uma ONG que promove a cultura da morte, o Estado ele vai permitir com que todo mundo fale, que todos sejam ouvidos. Mas na prática, infelizmente, aqui no Brasil, cada vez mais nós, cristãos, estamos sendo colocados de lado. E a gente, de certa forma, está aceitando esse papel. Ser colocado de lado e perseguido faz parte de um Estado onde há o laicismo, que é o que vocês estão vendo nessa imagem. Lá na Espanha, as manifestações aconteceram porque eles estavam criticando o fato do governo espanhol ter investido dinheiro na Jornada Mundial da Juventude. O que, a priori, no Estado laico, tem o seu cabimento. O que não tem cabimento, e foi até o que o arcebispo de Madrid disse no primeiro dia da jornada, é eles falarem que o Estado investiu para fazer a jornada. E não foi bem assim. Os peregrinos que foram para Madrid pagaram pelo transporte, pagaram pela alimentação. Grande parte do dinheiro gasto lá veio de patrocinador. Então, assim, quando a gente recebia, tinha um rol de patrocinadores. Se vocês entrarem no site da jornada, tem vários patrocinadores. E uma parte ínfima veio do governo espanhol. Agora, por que o governo espanhol é um bom samaritano? Não. Quem estava em Madrid viu que em todos os dias da jornada, milhares, milhões de peregrinos compraram produtos, promoveram o emprego, deram retorno em matéria de impostos. Então, assim, com absoluta certeza, esse último mês na Espanha, Madrid conseguiu uma arrecadação bem acima do que eles normalmente arrecadam, graças a 2,5 milhões de jovens que lá estavam. Só que aqui nessa foto vocês vão observar que esse senhor esqueceu disso. Pode. E aí, de novo. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre o que o jovem pode fazer para a promoção da vida, o que nós podemos fazer para promover a vida. E a primeira coisa, o primeiro passo para um promotor, que tem que estar muito claro para ele, é que o promotor da vida, o primeiro passo dele é a autêntica vida de oração, vivência dos sacramentos e obediência à igreja. Então, isso não pode faltar nunca. O descuido com a vida de oração diária, com essa intimidade com Deus que o Ari ia falando, né?
Por isso é de extrema importância a oração diária, a adoração, leitura das encíclicas, catecismo da Igreja Católica e estudo bíblico. Né? A gente ter esse cuidado no nosso dia a dia e achando, né, um momento, né, organizar um momento do nosso dia para estar nos alimentando, nos fortalecendo com essa intimidade com Deus. Pode passar. Aí eu queria até comentar com vocês, pode voltar, volta lá naquela imagem da jornada do Senhor. A gente estava conversando quando estava preparando essa apresentação, é interessante ver o olhar dos dois, daquela menina e daquele senhor. Hoje, quando você trabalha com bioética, ali exemplifica bem. Muitas vezes você não olha na mesma direção da outra pessoa. Aquela menina está olhando para baixo, ele está olhando de uma forma bem enfática contra ela, e o mais bonito é vê-la escalada, mas principalmente beijando a cruz. Pode avançar, voltando naquela última imagem lá. Mais uma. Mais uma. Já nessa imagem, pode voltar uma. Pode voltar uma. Já nessa imagem, a gente já tem um contraste bem forte com relação àquela primeira. Essa é uma imagem que justamente mostra a apresentação do menino Jesus no templo. Quem segura o menino Jesus é Simeão. E é bonito ver como o olhar de todos na cena olham para Cristo. Todos. E é uma forma muito clara da gente mostrar em quem nós acreditamos. Quando nós não aceitamos o relativismo, é por causa dessa imagem. Nós não aceitamos o relativismo porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus falou: eu sou a verdade. A gente não está abrindo precedente para relativismo. Eu sou a verdade. E o mais bonito que a gente até comentava é perceber São José e Nossa Senhora. José segura algumas pombas, que é justamente por sacrifício da apresentação do menino. Então percebe-se que aquele casal também conhecia plenamente a fé judaica, respeitava as tradições. Para você poder ser um promotor da vida, e a gente até conversava também sobre essa questão de promover e defender, no início, nossos encontros era defesa da vida. Com 2 anos mais ou menos do grupo, Padre Eduardo, que amanhã vocês irão conhecer, ele modificou a palavra defensor e começou a colocar a palavra promotor. Porque a gente começou a perceber que a gente não tinha que estar na defensiva. Nós tínhamos que promover o que nós tínhamos de bom. E nós temos muitas coisas boas para promover. Até essas palestras, quando vocês estavam ouvindo hoje, quando você começa a resgatar o princípio original de tudo, o respeito, olhar para uma mulher e ver a dignidade daquela mulher e não apenas um simples objeto de desejo, isso é promoção. É você dar dignidade àquela pessoa. Não aceitar com que aquela pessoa se torne um objeto de prazer de qualquer homem que seja. Mas o mais bonito é isso, e perceber também que Simeão esperou muito tempo para que se cumprisse a vontade de Deus. Deus tinha prometido que ele não morreria sem ver o Messias. E ali está mais uma vez Deus cumprindo a promessa. Quantos testemunhos a gente tem dentro do campo da bioética de pessoas que acreditaram na palavra de Deus e viram a promessa dele se cumprir? Aí é uma foto, pode ir mais uma. Né? Então, a gente vai dar algumas dicas, né, de como que você pode estar fazendo essa promoção da vida. Né? Primeiro, pode mais um. Rezar por um abortista específico. Né? Então, você sabe que tem alguém na sua faculdade, no seu trabalho, que defende o aborto, né? Acredita, quer que o aborto seja legalizado. Então, você começa a rezar por essa pessoa, a interceder mesmo por ela. É uma das formas. Adotar uma criança espiritual. Né? Então, se uma criança que já tenha sido abortada, você adotar nas suas orações aquela criança. Né? Então, rezar pela alma dela. Né? É uma forma também de estar se defendendo, se promovendo a vida. Coisas simples, que a gente às vezes não se atenta no nosso dia a dia. Né? Incentivar maior intimidade com Deus e maior diligência por parte dos fiéis. Então, a gente está na nossa paróquia, em comunidades, está incentivando mesmo essa vida de intimidade com Deus. Distribuir panfletos semanais, mensais, com breves explicações sobre os temas da promoção da vida. Né? Então, está distribuindo panfletos sobre a questão por que a igreja é contra o aborto, né?
No caso, o mais importante também é assim, você poder conscientizar as pessoas. É muito comum nessa questão da promoção da vida a gente ouvir que são sinais do tempo. Então, assim, diante disso a gente não pode fazer absolutamente nada. Tudo que está acontecendo agora está acontecendo de uma forma espontânea. E isso não é verdade. Existem pessoas que trabalham diuturnamente para promover a cultura da morte. Hoje, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, tem um grupo que eles estão instalados dentro do Congresso Nacional, uma equipe de mais de 20 pessoas que trabalham para colocar em pauta projetos de lei que atentam contra a vida e a família. Então, assim, a gente acreditar que tudo está acontecendo de uma forma natural, pelo contrário, até mesmo nos trechos que o Antônio colocou do Papa Paulo VI, o mais curioso é perceber o Papa escrever em 1968 algo que está acontecendo fortemente hoje. Ele atentava para os líderes das nações para que eles tomassem cuidado para que não acontecesse o que está acontecendo agora. A gente está cada vez mais colocando em risco a família. Basta ligar, por exemplo, como o Dr. Batan falava mais cedo, você liga, por exemplo, uma novela da Globo, meus pais comentam, uma novela na década de 60, 70 tinha um outro enfoque. Hoje o enfoque se torna claramente panfletário. Então você sempre tem um referencial de um casal dentro de um matrimônio como algo falido. É curiosíssimo perceber isso, como aquela relação está sempre em dificuldade ou então aberta ao divórcio. Por outro lado, quando você vai tratar de um casal homossexual, eles são plenamente felizes. Se isso não é panfletário, nós não sabemos o que é. Então a gente precisa reavaliar também como as coisas têm se encaminhado. Não é natural. E também não é natural com que permanecemos omissos. Então, diante disso que está colocado, pode parecer assim até simples, mas a gente tem hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, uma das maiores clínicas de aborto dos Estados Unidos, uma das diretoras dessa clínica foi convertida pelo testemunho de pessoas que passavam a noite em vigília em frente à clínica rezando. Então, às vezes a gente vai delegando de lado assim, o poder da oração, mas a oração tem o poder de converter almas. E essa diretora hoje é uma das maiores defensoras da vida, promotoras da vida, porque ela está desmascarando toda a estratégia que a clínica faz para poder convencer as mulheres a abortar. Outra questão também que a Patrícia colocava sobre adotar uma criança espiritual, isso surgiu também nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos um cardeal começou a promover essa adoção espiritual e ele até comentava, imagina a graça de você poder, ao morrer, ser recebido no céu pela criança que você adotou espiritualmente. Então não é algo que você tem que deixar em segundo plano, a gente tem que resgatar as nossas origens, confiar plenamente, até mesmo que Nossa Senhora disse em Fátima para aquelas crianças, rezem, rezem, porque a gente cada vez mais vai deixando de acreditar no poder da oração. Outro ponto. Bom, efetivar uma rede nacional pró-vida organizada por meio dos padres e bispos. E aqui nós entramos num aspecto até mesmo a importância de ter um encontro aqui em Formosa, pela promoção da vida, pela defesa da vida, porque é justamente de dentro da igreja a gente resgatar as origens, resgatar aquilo que é mais importante. Por que isso é essencial? Se a gente entra nesse conceito de que não tem nada a ser feito e que cada vez mais o mundo caminha para um colapso, é bom relembrar o que o Papa disse na jornada também, no qual ele falou para os jovens, a gente não tem que ficar reclamando dos nossos tempos. Nós temos que entender que nós somos os santos desses tempos. Então a gente precisa realmente arregaçar as mangas e trabalhar para que no futuro as próximas gerações possam agradecer ao nosso empenho, ao nosso trabalho, na reconstrução de uma sociedade cristã. E aí, dentro desse aspecto, às vezes a gente fala assim, mas não tem nada que possa ser feito em relação ao aborto. E um pró-vida de São Paulo, certa vez, ele disse uma coisa muito interessante. No encontro que a gente estava tendo, ele virou e falou assim, se perdermos a capacidade de mostrar para uma mulher que o aborto é um assassinato, e um assassinato contra o seu filho, nós perdemos a capacidade de apresentar Jesus Cristo. A gente não tem mais a capacidade de evangelizar, porque isso é o básico. Então a gente realmente precisa lutar dia após dia para que as pessoas redescubram o que é a verdade. Outro ponto, né? Testemunhar a beleza da vida, mostrando para o mundo as vantagens da castidade, fidelidade da vida em família, né? Então, assim, mostrar o lado positivo, né, do porquê que a igreja diz o que diz, né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção muito que a igreja tem uma visão repressora, né? A castidade como algo de repressão, né? Que a pessoa vai estar se reprimindo. E não, tem toda uma beleza,
né, do porquê se viver a castidade, né, do se preservar, do se guardar, né, do se doar na hora certa, né, a doação do próprio corpo na hora certa, para uma pessoa apenas. Então, isso tudo é muito bonito, é muito belo. Então, a gente precisa mostrar a beleza disso, né? Organizar palestras e cursos sobre a promoção da vida, estamos em um deles, e graças a Deus isso tem se tornado cada vez mais frequente. Então, assim, o compromisso que nós vamos lançar aqui é justamente esse: não tenham medo, falem, não tenham medo de serem perseguidos, nós somos perseguidos, faz parte da nossa essência. A gente até brincava no almoço, porque às vezes nós escutamos um referencial de Cristo, no qual você fica isento de todos os problemas, de todas as perseguições, e a sua vida é perfeita. A minha vida não é assim. Pelo contrário, eu acho que a vida de todo mundo aqui ela é marcada pelo sacrifício. E sempre a gente volta a ouvir da palavra de Jesus: pegue a sua cruz e me siga. Essa é a essência. E é até bonito porque o Padre Eduardo, numa das formações dos jovens promotores, ele foi contra a correnteza e disse uma coisa muito legal. Ele falou assim: a juventude de hoje tem muito medo de se sacrificar. E essa questão do pensamento antinatalista, número de filhos, vai muito nessa linha. Filho gera sacrifício, sejamos francos. Vai gerar sacrifício. Só que o Padre Eduardo ele virou para a gente e falou assim: jovens, não tenham medo do sacrifício. A palavra sacrifício vem de sacro. Quando você se sacrifica por alguém, pela sua esposa, pelo seu filho, você está tornando aquela pessoa sagrada para você. E o mais bonito também é lembrar que Jesus se sacrificou por todos nós. A vida dele não foi fácil. E aceitar a cruz também não foi fácil. Então, se Jesus se sacrificou, por que nós não podemos nos sacrificar? E outro ponto, né? Fazer vídeos, PowerPoint, com testemunhos de famílias que vivem a proposta do Evangelho, né? E tá jogando na internet, né? Mandar por e-mail, né? Para estar mesmo fazendo com que as pessoas conheçam como que é uma família, né? Que vive realmente o Evangelho. Esse é o nosso site, o Promotores da Vida. Nesse site vocês vão encontrar inúmeros arquivos, documentos, podem mandar também alguns comentários. E é por meio desse site que grande parte do trabalho também é feito. Hoje, dentro do Promotores, os Jovens Promotores pela Vida, nós temos o grupo de comunicação, grande parte do grupo está aqui, tem outros membros que não puderam vir, mas também tem um grupo de educação que trabalha nas escolas, tem um grupo também de política, e esse grupo age dentro do Congresso Nacional para poder permitir com que os projetos de lei que promovem a vida possam tramitar. Então, o Promotores da Vida tem esse site, vocês podem visitar, e graças a Deus ele tem sido atualizado com grande regularidade. Vocês podem ver inúmeras notícias relacionadas à promoção da vida no país e no mundo por meio desse site. O endereço é promotoresdavida.org.br, www.promotoresdavida.org.br. É isso, né, André? É isso mesmo. Próximo slide vai estar anotado aí, ó, promotoresdavida.org.br. Mas volta para o outro slide. Bom. Então, com relação à parte de acompanhar projetos de lei que não falam diretamente do aborto, então, assim, acompanhar aqueles que falam a respeito do aborto, mas também daqueles que cercam e muitas vezes destroem a família. Então, projetos que estão relacionados a, por exemplo, algo que parece ser, não tem nenhuma relação, mas a questão agora dos bingos, né? Quantas famílias estão desestruturadas por causa do vício do jogo? Então, assim, ter essa atenção com relação aos projetos que tramitam e que podem gerar problemas justamente ao ambiente familiar. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque daqui a pouco Paulo Fernando vai comentar com vocês a respeito disso. Aproveitar grupos de estudos existentes nas paróquias para inserir o tema da vida, né? Então, grupo de oração, né? Chama alguém para dar uma palestra, uma pregação no grupo de oração, com os temas da defesa da vida, né? Juntar pessoas para ler encíclicas, né? Humanae Vitae, Evangelho Vitae, tem encíclicas que falam sobre a eutanásia também, porque a gente precisa estar estudando sobre esses temas, até mesmo para ter argumentos para poder estar falando com as pessoas que são contra, né? que vêm pelo lado oposto. Então, a gente tem que estar seguro e convicto daquilo, porque essa convicção e o saber argumentar
é que vai fazer com que, de repente, aquela pessoa possa ser tocada, né, por Deus, possa mudar o pensamento dela, né? Realizar exposições pela promoção da vida. A gente acrescentou esse item porque lá na jornada, atrás do nosso hotel, tinha uma igreja e que estava fazendo uma exposição pró-vida. E a gente teve a oportunidade de ir, e eu achei interessantíssimo a iniciativa. A Espanha é um lugar onde o aborto é legalizado, infelizmente, e a pessoa fez uma exposição super simples, e eu achei que fantástica a ideia que ela teve. Ela colocou só 2 banners, né, um falando sobre como que eram as técnicas de aborto, e a outra como as consequências do aborto para a mulher. Então, ela colocou lá que pode causar infertilidade, as doenças psicológicas que a mulher passa a ter, né, todos os problemas. E, numa outra mesa, ela colocou vários panfletos pró-vida, né? Diz que lá na Espanha tem um museu que é permanente, que tem uma exposição permanente. Nessa mesa também ela colocou o desenvolvimento fetal, desde da concepção, né, até perto do nascimento. Então, a pessoa chega, ela aborda, e aí ela vai explicar, vai falar, vai conversar, vai entregar panfleto. A oraçãozinha para uma criança, a adoção de uma criança espiritual é dada para a pessoa, né? Ela dá 1/3 para a pessoa, um papelzinho explicando como rezar o terço. Então, assim, imagine se a gente consegue também, aqui no Brasil, realizar uma coisa que é simples nas nossas paróquias, para poder falar, para poder instruir as pessoas sobre esse assunto, né? Ia ser muito bom. Volta. Evangelização pela internet é outro ponto, outra forma da gente estar promovendo a vida. Então, por e-mail, por blogs, Facebook, Twitter, Orkut. O pessoal da comunicação dos promotores, dos jovens promotores, eles costumam lançar muitos textos no site e aí manda para todo mundo. Aí a gente sai, coloca no nosso Facebook, manda para contatos pessoais nossos, sai distribuindo aquele texto, né, para que todos tenham contato com aquele conteúdo. E é uma forma muito efetiva. A gente acha que não, mas é muito efetiva. A gente consegue atingir muita gente, né, com esse tipo de trabalho. E ali é o endereço do site, www.promotoresdavida.org.br. Nesse site, vocês vão encontrar a parte de... Tem muitos textos, artigos, encíclicas também. Normalmente é colocado os eventos que vão ter em promoção da vida. Aí está vendo formação acadêmica, medicina, bioética, jurídica, formação humana sobre sexualidade. Tem os links, e esses links têm vídeos também, né, palestras que já foram gravadas em outros eventos, a gente postou no site. Então, assim, é uma ferramenta, um endereço muito bom, que vale a pena a gente estar acessando. Pode passar. Mais um? Bom, e continuando com relação ao que pode ser feito, é a experiência também dentro da universidade. Então, resgatar, no âmbito universitário, o pensamento cristão. Não ter medo de apresentar o pensamento cristão. A gente até colocou como fundo, nesse slide, a Universidades Renovadas, que é vinculado à renovação carismática, porque eles trabalham fortemente dentro desse aspecto, de trazer o cristianismo novamente para a universidade. Para as pessoas perceberem que dentro de um Estado laico é possível sim ser cristão e apresentar o cristianismo às pessoas. As pessoas têm o direito de ouvir. Então, diante disso, experiência e testemunho na universidade local de trabalho, contato com professores e estudantes cristãos de todos os cursos e ações voltadas para a política, arte e cultura. E dentro dos contatos com os professores, porque às vezes você tem um professor que ele é católico, e talvez não saiba o trabalho que é feito. Então, e ele pode contribuir muito,
né, com os estudos que ele faz. Então, de repente, está pegando contato, convidando para uma palestra, conversando mais com ele, e aí, de repente, ele pode estar auxiliando. E um professor, num ambiente acadêmico, ele pode ser um grande testemunho, né, e um grande evangelizador, se ele realmente for firme, né, diante da sua vida acadêmica, né, se ele for coerente com a sua fé. Então, a gente também está trazendo esses profissionais. E, em tudo isso, viver o amor, né? Porque, às vezes, a gente precisa passar também essa caridade, né, na hora de falar, de conversar com alguém que é contra o que a gente está propondo, a nossa proposta, né? Então, passar isso com uma forma muito natural, com convicção, passar a felicidade que você tem por seguir a Cristo e sempre falar com caridade, que isso é o mais importante e o mais difícil, o mais desafiador para nós também, né? Então, em tudo isso, o amor. A caridade e o respeito no trato com as pessoas devem permear nossas ações. É preciso discernir a melhor forma de falar e lidar com cada grupo, né? Pedir mesmo auxílio do Espírito Santo, né? Para a gente lidar com as diferentes pessoas de uma forma mais caridosa. Interessante também aquela questão da oração. Quando você começa a trabalhar dentro do campo da bioética e começa a lidar, conviver com o outro lado, com as outras linhas de bioética, a tendência é que você passe a defender a vida que está por nascer e, sem você perceber, pela falta de oração, pela falta de intimidade com Cristo, você começa a cada vez mais odiar o outro. E aí até algo que a gente fala muito nos Jovens Promotores da Vida: qual o sentido de você defender a vida, promover a vida intrauterina, se muitas vezes você é incapaz de amar a pessoa que te traz desconforto? E eu passei por essa experiência que, quando eu comecei a trabalhar nos Jovens Promotores, era uma lei muito forte a caridade, vivenciar a caridade. Quando você começa a trabalhar dentro do Congresso Nacional e lidar com as situações que ocorrem dentro do Congresso Nacional, sem você perceber, você começa a utilizar os atos de violência que você condena. E é justamente por isso que Jesus sempre ensinava a responder a violência com amor. Porque, sem você notar, você se torna uma pessoa violenta. E você automaticamente, pelo próprio testemunho, não promove mais a vida. Então, acima de tudo, seguiu o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que entendeu claramente isso. Diante da violência na qual ela estava inserida, ela amava. Então, o outro, e aí é também tão bonito quanto perceber isso no Evangelho, Jesus fala que ele veio justamente para aqueles que estão mais doentes. Eu até coloquei mais doentes porque, aos poucos, a gente vai percebendo que nós também estamos doentes. A gente também tem muita coisa ainda para reaprender e crescer como ser humano e como cristão. Então, diante desse processo, quando você olha para o outro e o outro promove a cultura da morte, ali está um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ali diante de nós está uma alma que precisa também do amor de Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso diante desse grande combate que nós fazemos pela promoção da vida. Então, nunca ver o outro como inimigo. Pelo contrário, perceber que ele é filho de Deus também. E a gente estava até conversando, né? E também voltando o que a doutora Marli falou na palestra dela, sobre... Teve algum momento em que ela soltou, aí você não tem medo das pessoas, né? Nos relacionamentos. E aí a gente parou para pensar a diferença entre defender a vida, a palavra defender e promover. Se você defende, quando você defende, normalmente você se arma. Se você se arma, você você cria barreiras com o outro, né? O promover, de repente, você tira essa barreira, essa armação toda, então você não tem mais medo do outro. Você vai mostrar o que você é, o que você vive. E aí você se aproxima do outro para poder, de repente, trazê-lo. Falta uma. E para finalizar, 2 fotos tiradas na marcha contra o aborto, que eu acho que exemplificam bem tudo isso que a gente está conversando. Minha mãe, desde pequena, ela sempre falava assim que a grande herança que o pai e uma mãe deixam para um filho é a educação. Eu acho que todo mundo escuta isso, né? E minha mãe também gosta muito das palestras do Padre Léo na Canção Nova. E numa dessas palestras de segunda-feira à noite, passando na Canção Nova, o Padre Léo virou e falou assim: a maior herança que o pai e a mãe deixam para um filho não é a educação, é a fé. É a fé.
porque é a fé que vai permitir com que nós tenhamos a capacidade de aprender e, ao aprender, não se corromper. E muitas vezes o conhecimento faz isso. Então, isso foi bem exemplificado lá na marcha, porque nada melhor do que permitirmos com que a Igreja Católica tenha futuras gerações, futuros promotores da vida, futuros defensores da vida. E até mesmo o objetivo de encontro como esse é isso, promover a vida e permitir com que mais pessoas, assim como eu e como a Patrícia, que escutaram um dia o chamado para poder trabalhar com bioética, também possam pensar, será isso que Deus quer de mim? Trabalhar pela promoção da vida? E, por fim, o endereço que vai estar os vídeos nas palestras que a gente pôde estar gravando hoje, é o www.youtube.com/promotores da vida. Nesse endereço a gente vai estar lançando as palestras. Então, a gente quis, de uma forma bem simples, né, tá colocando um pouco o que a gente tem feito, né, o que a gente tem tentado fazer, né, em promoção da vida. E só mais um detalhe, as palestras de amanhã, infelizmente, a gente não vai poder estar aqui para poder gravar, então só as palestras de sábado mesmo estarão nesse canal do YouTube. É isso. E é só.